Você falou uma coisa interessante, né? De cláusulas, né? Eu até achei isso legal. A tecnologia até. Total, é. Tecnologia não é só a parte digital. Tecnologia é você fazer uma coisa de forma diferente, mas tem coisa que nem tudo se aplica, né? Eu lembro que tive um embate numa época na minha carreira que a gente... tem umas cláusulas que funcionam muito bem nos Estados Unidos. Algumas tem aqui, por exemplo, cláusulas de força maior, né? Cai um meteoro na tua fábrica, do seu fornecedor, você não vai aplicar uma multa nele, claro. porque ele não te entregou. Você fala, pô, cara, né? Eu tive problema, acho que em 2007... Teve aquele desastre em Santa Catarina, né, no Vale do Itajaí, e alguns fornecedores foram afetados. Pô, você não tem o que fazer, não tem como prever que vai transbordar o rio naquela dimensão que foi. Recentemente aqui a gente teve uma conversa com o prefeito ali de São Sebastião, né? Pô, imagina, você tem um fornecedor bem ali onde aconteceu todo o desastre. Você não tem, é um cláusula de força maior, isso existe no Brasil e prevê. Mas lá nos Estados Unidos tem o famoso meet release, né? Que aqui seria algo assim, né? Você tem eu faço um acordo contigo, a gente pratica esse preço. Mas se outro fornecedor vier com um preço melhor, e aí você pode combinar com uma cláusula de preferência, algo assim, eu te apresento, né, essa proposta nova, né, de preço, e você ou cobre a oferta ou você me libera para fazer acordo com os outros. E eu falei, pô, isso aqui é genial. Aí eu tentei colocar isso em alguns contratos que para mim fazia sentido aqui no Brasil, o jurídico olhou para mim e falou assim... Mas isso aqui não tem como colocar. A gente vai ter que riscar. Eu falei, poxa, mas isso é muito importante para o contrato. Eles falaram, mas não é, que aqui no Brasil a lei não deixa usar isso, porque, resumindo assim, a lei aqui entende que se você fechou o acordo naquilo, é porque vocês vão celebrar em cima do que vocês combinaram. Aí eu falei, pô, mas nem combinando isso também não é bem assim que funciona, isso não tem efeito, a lei não permite. Eu falei, bom, se não tem efeito, então é um placebo, então põe mesmo assim. Mas isso existe, sabia? Isso chama-se cláusula de competitividade. Competitividade. Essa cláusula existe. E às vezes o jurídico tende a ser mais conservador, porque ele protege a empresa de qualquer eventual ação. De qualquer natureza, não é isso? É natural, é o trabalho do jurídico ter esse tipo de preocupação. Tende a ser mais conservador. Mas eu diria talvez de 10 anos ou um pouco mais para cá, essa cláusula de competitividade ela vem sendo cada vez mais frequente nos contratos. E é a mesma coisa, eu acho que é fair, né? Você dá a preferência para aquele cara que está dentro, né? Mas eventualmente ele pode acompanhar ou não, e aí você tem uma outra opção, porque você vai deixar de fazer um bom negócio para a tua empresa. Você vai deixar de comprar com a mesma qualidade, com as mesmas premissas e critérios e um preço melhor, né? Então, ou seja, isso também gera também a questão da concorrência entre eles. Então, é uma cláusula inteligente e eu acho que tem que estar nos contratos, sim. E hoje em dia não tem problema. Eu acho que às vezes era preciosismo do jurídico. Normalmente. E outras questões também, por exemplo, o leilão reverso. Isso é interessante. O cliente nosso gigantesco, a gente implementou o Coupa, colocamos o leilão reverso para funcionar, né? O leilão eletrônico reverso, né? Que se usa em negociação, aliás, uma das melhores ferramentas para negociar que existe. Né? Que é tudo ali, você coloca as empresas para disputarem. Cada empresa vai até o seu limite, certo? O juiz você fica vendo o gráfico lá caindo ali. Né? Aí você dá mais um tempinho, né? Bateu, você fala, não, vamos estender mais 10 minutinhos. Você define a estratégia da categoria, o tipo do leilão, isso é um negócio bacana. Tem uma ciência por detrás disso. Tem livros publicados sobre isso, inclusive. O jurídico desse cliente, não posso citar naturalmente o nome, não, mas leilão? Como assim leilão? Você vai abrir o preço de um para outro? Não, ninguém vê o preço de ninguém. Né? Ou seja, aquela ideia antiga, né? Do toma lá da cá e tal, não sei o quê. O preço do fulano é 10, o preço do fulano é... Sabe? Ninguém vê o preço, só vê o preço da melhor lance. Ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é e o cara só vai fazendo aquilo que... Alguns vão caindo no meio do caminho. Outros vão acompanhando e chega ao preço e tal. Né? E a regra do jogo está bem definida antes e tal. Então, ou seja, o cara não queria usar a ferramenta. Que isso? O meu jurídico disse que leilão... Não, peraí, deixa eu explicar para você o que é leilão reverso eletrônico. Nós mostramos, trouxemos cases de sucesso, as empresas que usam, fizeram benchmarking. E aí, hoje, nesse cliente particular também, é uma das ferramentas mais usadas hoje. Imagina, porque ali... Mas era excesso de preciosismo da área jurídica nesse caso. Para commodity é fantástico. Dependendo do item, você não tem nem que pensar. Eu conheço empresas que 90% da negociação passa
por um processo de leilão final. Chega a esse nível. É uma ferramenta muito utilizada. Ah, mas o fornecedor não vai embarcar nessa. Depende de como é que você faz o processo de engajamento dele. De novo, a forma de fazer, ou como fazer, sempre vai fazer a diferença. Então, convencer o fornecedor de que participar de um leilão é um bom negócio para ele também faz parte da inteligência do processo. Aí tem vários tipos de leilão, depois a galera pode até procurar. Leilão inglês, leilão, holandês. O inglês é mais usado, depois o japonês e o holandês. Né? São os três mais usados. Os três, galera que trabalha na área aí é bom saber qual usar. Tem muita literatura também. Muita literatura lá fora, sobretudo. Né? Aqui no Brasil, muito pouco. Literatura técnica sobre leilão, reverso, realmente nos Estados Unidos. Nós damos treinamento, né? Inclusive usando a ferramenta. Somos os únicos que fazemos isso no Brasil. Mas tem muita estratégia por detrás do leilão. É uma ferramenta poderosíssima, poderosíssima. A parte de leilão, não, mas assim, às vezes a licitação, se envolver vários volumes e tudo mais, às vezes pode ser muito estratégico, que o famoso tail spend, né? Que é aquele rabicho de compras, né? Quando a gente olha, sei lá, um Pareto de compras, né? dos gastos com fornecedores ou itens, até você vê todo aquele curva ABC, exatamente. A curva ABC você vai até a Z ali, é a folha de papel de escritório, o clipes, né? O elástico, né? Que tem na empresa. E às vezes dá para... tem grupos, né, que abraçam todos esses itens. Sim, né? Sim. E geralmente a cauda da cauda, né? Ou seja, o teio do teio, não se olha muito, justamente por não serem itens core do negócio. Né? Aquele item não afeta o meu negócio e às vezes tem muito dinheiro ali. Às vezes a cauda longa, você tem ali, sei lá, R$1 milhão que você não está olhando. Mas de repente você tem 30%, 40% de saving ali. E você economiza numa tacada, às vezes. Uma tacada, né? Porque o mato está alto porque nunca ninguém olhou. Então, uma coisa legal de se olhar sempre, além da curva A, obviamente, da curva B, a curva C tem que olhar. Os famosos 20% que pega o B e o C, tem que olhar com lupa. Vai achar dinheiro ali. E aí? Curtiu esse corte? Então comenta aí. O que foi de tão incrível para você? Bem que eu te espero na próxima live, hein?